Olá! No final da última aula, na aula de abertura da disciplina, eu deixei a sugestão de leitura daquele capítulo de background do Latte, que apresenta uma revisão da parte de cálculo que nós vamos precisar para o bom desenvolvimento da disciplina. Deixei também uma lista de exercícios de background, essa lista que está em tela, e recomendei que vocês resolvessem esse exercício para avaliar, quais são os pontos que vocês têm mais dificuldade. E eu deixei também um formulário contendo algumas das principais fórmulas e equações que nós vamos usar ao longo do semestre. Então, hoje, a intenção é o quê? A intenção é ir resolvendo esses exercícios com vocês e tentar explicar, esclarecer e revisar os principais pontos. Então, vamos começar a resolver aqui o exercício 1. E o exercício 1, ele trata basicamente da operação com números complexos. Vou colocar aqui. O que é importante a gente lembrar sobre a operação com número complexo? Que existe duas representações que são usuais, para números complexos, seria a representação usando coordenadas retangulares ou representação na forma retangular, que seria algum número do tipo A mais ou menos, JB. No caso da representação da coordenada polar, que é a outra forma, esse mesmo número z ele é expresso como módulo de z e mais j θ, onde o módulo de z é dado por raiz de a ao quadrado mais b ao quadrado, ou seja, a raiz da parte real ao quadrado mais a parte imaginária ao quadrado, e o θ seria a fase, que seria o tangente na menos 1 da parte imaginária sobre a parte real. Por que isso aqui é interessante? Porque dependendo do tipo de operação algébrica que nós estamos fazendo, uma forma ela é mais prática do que outra. Não que você não possa fazer, só que começa a ficar muito trabalhoso. Então, por exemplo, quando a gente está trabalhando com a coordenada retangular, fica mais fácil realizar operações de soma e de subtração. Por outro lado, quando a gente está operando com a coordenada polar, fica mais fácil realizar operações do tipo multiplicação e divisão. Então, isso aqui é importante a gente ter em mente. Então, a partir disso, vamos começar a resolver o exercício 1A. No exercício 1A, o que nós temos? Uma soma de dois números complexos. Se é uma soma, é mais interessante usar a representação retangular. Nesse caso, o que a gente percebe? Percebe que o nosso Z2 ele está na coordenada polar e eu preciso, portanto, converter ele para a coordenada retangular para poder realizar, de forma simplificada, essa soma aqui. Então, eu teria que o meu Z2 ele é expresso como 2e mais j 5π sobre 6, o que, levando em conta o que a gente tem no formulário, só deixar aqui a colinha, e vocês vão perceber que nós vamos fazer isso muito ao longo do semestre todo, sempre que a gente vai resolvendo exercício, que aí facilita o nosso entendimento. Então, aplicando isso aqui, nós temos então cosseno de 5π sobre 6 mais j seno de 5π sobre 6. Isso aqui seria igual a 2 vezes menos raiz de 3 sobre 2 mais j 1 sobre 2. Portanto, esse 2 pode cancelar com esse e com esse, na hora que fizer a distributiva ali. E nós teríamos então alguma coisa como menos raiz de 3 mais j, como representação retangular do nosso número Z2. Uma vez que eu tenho a representação retangular do número Z2, agora eu posso realizar a operação devida, que seria o Z1 mais Z2. E aí eu tenho que o meu Z1 é menos 1 mais J2, mais menos raiz de 3 mais J. Nesse caso, basta somar a parte real e somar a parte imaginária. E aí eu tenho alguma coisa como sendo menos 1 mais raiz de 3 mais J3. Então está aqui, a princípio, o meu ZA. Por causa do item B, o que nós temos? Nós temos que o nosso Z2 já está representado na coordenada polar e o Z1 está representado na coordenada retangular. Então basta agora eu levar ele para a coordenada polar, afinal de contas nós temos aqui um produto, Z1, Z2, e produto a gente sabe que é melhor operar usando representação polar. Então como que nós vamos fazer isso? Então, item B,
nós temos que fazer a conversão do Z1 para a coordenada polar. Nós temos que módulo de Z1 E mais J, a fase do Z1, onde o módulo do Z1 seria a raiz de menos 1 ao quadrado mais 2 ao quadrado, que daria raiz de 5, e a fase seria tangente na menos 1 da parte imaginária sobre a parte real, que vai dar alguma coisa como 1 menos 1,07 radianos. Então, o que nós temos aqui? Nós temos que raiz de 5 e menos J 1,107. Uma vez que nós temos ambos os números representados na coordenada polar, agora eu posso realizar a operação deles, né? Então eu tenho que o meu ZB seria o produto de Z1 com Z2 complexo conjugado. Meu Z1, raiz de 5 e menos J 107, vezes o complexo conjugado do meu Z2. Quem que é o meu Z2? 2 e na J 5π sobre 6. Então 2 e na J 5π sobre 6, complexo conjugado. Esse complexo conjugado opera sobre o 2 e opera sobre a exponencial. Então, um complexo conjugado de um número real é ele mesmo. Então, eu teria 2 raiz de 5 vezes e menos J 1,07 vezes e menos, porque o complexo conjugado dessa exponencial, troca o sinal dela, J 5π sobre 6. E aí a gente sabe que quando a gente está trabalhando com exponenciais, se eu tenho e vezes e elevado a a vezes e elevado a b, seria equivalente a e na a mais b. Logo, basta somar então os expoentes. E eu teria alguma coisa como 2 raiz de 5 e menos j 1,107 mais 5π sobre 6. Que seria alguma coisa como 2 raiz de 5 e menos j 3,71. Caso seja do interesse transformar isso aqui para graus, então seria alguma coisa como 2 raiz de 5 e menos j 33,43 graus. Então, tanto faz uma forma ou a outra. Está aqui a nossa representação desse produto Z1, Z2 complexo conjugado. Com isso, a gente finaliza essa parte de números complexos. No próximo exercício, qual que é a ideia? A intenção aqui é que a gente mostre que tanto essa representação de f de x quanto essa são equivalentes. Então, o que nós temos que fazer aqui? Algum tipo de manipulação algébrica, só para mostrar que essa equivalência existe. Poderíamos começar expandindo essa função f de x para encontrar uma forma de representar nesse formato aqui. Então, o que nós temos? F de x seria igual a e na 1 menos j2x sobre 2, mais j3 sobre 2, e 1 menos j2x, mais 1 sobre 2, e na 1 mais j2x, menos j3 sobre 2, e 1 mais j2x. De novo, nós podemos usar a propriedade, né, de que uma exponencial do tipo e elevado a a mais b pode ser expressa como e elevado a a e elevado a b. Logo, poderíamos abrir mais um pouco, expandir mais um pouco essa representação do tipo e na x sobre 2 vezes e na menos j2x mais j3 sobre 2 e na x vezes e na menos j2x mais e na x sobre 2 e na mais j2x menos j3 sobre 2 e na x e na j2x. O que eu percebo aqui? Eu percebo que em todos os termos nós temos esse e na x. Logo, nós poderíamos colocar todos esses termos aqui em evidência. Poderíamos representar aqui na frente, então, e na x multiplicado por todo o resto
da expressão, né? Então, o que sobra para nós? Sobra e na menos j 2x sobre 2. Podemos pegar esse outro aqui, e na mais j 2x sobre 2. Poderíamos também juntar esse, deixar aqui em parênteses, né? Mais j3 sobre 2 e menos j2x menos e mais j2x. Esses termos que eu já destaquei, eles se assemelham muito à representação do seno e do cosseno, né? O que nós precisamos fazer aqui? Basta, por exemplo, multiplicar por j e dividir por j para fazer esse j que está em cima e parar no denominador. Logo, esse produto vai também produzir um menos 1, que vai inverter os dois termos. Nesse caso aqui, a representação já está exata, né? Já está completa. Então, eu teria e na x, cosseno de 2x, menos 3 sobre 2j, e na menos j, 2x, menos e mais j, 2x. Só isso. Agora, se eu quisesse operar aqui, esse menos poderia ir para dentro dessa soma, bastaria inverter os dois termos. E isso aqui resultaria exatamente nesse formato do seno que nós estamos buscando. Então, eu tenho e na x, cosseno de 2x, mais 3 seno de 2x. E, a princípio, essa seria a resposta do exercício. Nós podemos agora conferir. Então, vamos tratar agora da resolução do exercício 3, em que é pedido para que nós determinemos a primeira derivada das seguintes funções. Então, eu tenho que a primeira função aqui é uma função que envolve u e v. Então, eu tenho um produto de duas funções de x. E aí vale a pena lembrar que o produto de duas funções deve ser resolvido usando a regra do produto. Então, u vezes v seria igual a v du mais u dv. Também é interessante perceber que nós vamos precisar calcular a derivada daquela exponencial. E aí vale lembrar que d dx e na menos ax é igual a menos a e na menos ax. A partir disso, nós conseguimos então resolver esse exercício. Então, nós temos que a primeira derivada seria f' de x, d dx f de x, que seria igual a 2, constante fica em evidência, vezes o v, e na menos x, vezes a derivada do u, que seria x, em relação a x, 1. Mais, repete o u, x, deriva o v. Então, a derivada do v seria menos 1 e na menos x. E aí eu poderia colocar em evidência esse e na menos x que eu tenho aqui e aqui. Então, ficaria com e na menos x, 1 menos x. E está aí a primeira derivada da minha função f de x, 2x, e na menos x. No item B, nós temos um quociente entre duas funções de x. Logo, nós vamos ter que usar a regra do quociente. Então, f' de x seria a derivada em relação a x do meu f de x. A regra do quociente diz o seguinte, que a derivada de u sobre v é v vezes du menos u dv sobre v ao quadrado. Então, o que nós vamos fazer aqui, né? A derivada vai ser em relação a x, direto, né? Acho que fica mais fácil. Então, vamos chamar de u de v, repete o v, 2x ao quadrado, e deriva o u. Então, a derivada Então, aqui na nossa função, o u é o que está no numerador, o v é o que está no denominador, e, de acordo com a regra do quociente, nós repetimos o v, 2x, e derivamos o u. Então, a derivada do u seria 4x mais 8. Menos, repete o u, 2x ao quadrado
mais 8x menos 10 e derivo o v. Deriva em relação a x, sobra 2. É dividido, desculpa, por 2x ao quadrado. Logo, o que falta agora? Vamos pular um pouco para ver se a gente consegue simplificar alguma coisa. Então, aplicamos a distributiva aqui, teríamos 8x ao quadrado mais 16x menos, aplicar aqui a distributiva também, 4x ao quadrado menos 16x mais 20. Tudo isso dividido por 2x ao quadrado. Isso aqui seria igual, então, a esse cara cancela com esse. Esse 8x dá para cancelar com esse 4, sobra 4. E aqui embaixo nós temos, então fica 4x ao quadrado mais 20. Tudo isso dividido por 4x ao quadrado. Daria para cancelar esse 4 com esse 20. Sobra 5. Logo, o que nós temos aqui como resultado seria x ao quadrado mais 5 sobre x ao quadrado. Então, a princípio, está aqui a resolução, né, do item B. Então, no item C, nós teríamos que f' de x é a derivada em relação a x de f de x. Isso seria igual à derivada em relação a x de 1 mais e na mais jx. Só repetindo o que está aqui em cima. E aí nós temos de novo um quociente. Só que em cima não é função de x. Então, aquele termo da derivada que envolveria a derivada do numerador vai se reduzir a zero, ou seja, a derivada de uma constante é zero. Então, esse termo some, vai sobrar só menos o dv sobre v ao quadrado. Então, vai sobrar aqui, né? Esse cara é o u, v. Então, nós temos menos u vezes a derivada do v. Derivada de 1 é zero e a derivada exponencial cai o que está no expoente. Então, fica mais j e mais jx sobre 1 mais e mais jx ao quadrado. Que poderia ser escrito ainda, f' de x seria menos j e mais jx sobre 1 mais e mais jx ao quadrado. Então, está aqui. O princípio é isso, né? Não tem grandes manipulações nesse caso. Então, concluímos o exercício 3. Então, no exercício 4, ele pede para determinar a derivada, de forma gráfica, das funções ilustradas na figura 1 e na figura 2. Para fazer isso, eu vou começar, então, copiando o gráfico, o enunciado, e aí nós vamos desenhar em cima disso e ir discutindo. Então, para facilitar, eu vou colocar como se fosse uma continuação do gráfico. Tá aqui. Vamos denotar isso como x' de t, ou seja, a derivada. E aqui é importante a gente lembrar um pouco do conceito da derivada, né? Então, a derivada seria o quê? A variação em y sobre a variação em x. Então, esse é basicamente o conceito. Como que a gente começa derivando uma função dessas que vai de menos infinito a mais infinito, né? Então, a gente sempre começa a derivar de menos infinito e vai em direção ao mais infinito. Então, sempre da esquerda para a direita. Então, vamos pensar aqui e vamos ir derivando por partes essa função. Se eu venho tentando calcular a derivada da função enquanto ela vale zero, a derivada de zero é zero. Então, até menos 4, toda a minha função aqui vai resultar, a derivada da minha função vai ser zero. Nesse ponto agora do menos 4, eu tenho o quê? Eu tenho um salto entre o zero e o 1. Então, se a gente fosse pensar nessa função aqui, né, na representação ali da variação em y sobre a variação em x, uma pequena variação em x, uma variação infinitesimal em x, faz com que eu tenha um salto muito grande em y, do 0 para o 1. Logo, como que eu modelo esse tipo de descontinuidade? Usando a função impulso, né? Ou seja, nós temos uma variação,
de amplitude infinita ali, né? Então está ali a nossa representação dessa descontinuidade. Agora vamos pensar o seguinte: se eu pegar aqui do 4 mais até o menos 2 menos, ou seja, pegar essa parte que é constante, a derivada de uma constante é zero, então a derivada aqui vai ser zero, até chegar no menos 2. E no menos 2 eu observo o quê? Uma nova descontinuidade, ou seja, um salto aqui do menos do 1 para o zero. E esse salto, como que eu faço a modelagem disso? Usando uma função impulso também, só que agora negativa. Então a variação é negativa, o impulso tem amplitude negativa. Como que seria a representação disso? Esse impulso teria amplitude 1, esse outro teria amplitude 0. E aí eu estou aqui. Agora eu vou derivar essa parte do gráfico. A hora que eu vou derivar essa parte do gráfico, que eu percebo a derivada de zero é zero, até chegar no menos 1. E eu agora tenho esse triângulo para derivar. De novo, nossa regra aqui seria variação em y sobre variação em x. Então, qual que é a variação em y? Eu tenho y2 menos y1, que seria 1 menos 0, sobre a variação em x, 0 menos 1. Menos 1, que daria 1 sobre 1 ou 1. Então, nesse intervalo aqui, nessa parte aqui, a minha função tem uma variação 1. Taxa de variação 1. Por outro lado, se eu fizer a mesma análise aqui agora nessa segunda metade do triângulo, o que eu vou perceber? Também tem uma variação 1, só que é uma variação negativa, que ela vai do 1 para o 0. Então, logo, aqui eu teria um comportamento desse tipo. Nessa parte aqui, a derivada é zero de novo. Então, até 2, a derivada é zero. E quando eu for derivar agora essa descontinuidade aqui, um impulso positivo, de amplitude 1, derivada dessa parte é zero, derivada de uma constante é zero, e a derivada desse outro ponto aqui, menos 1. Depois, derivada de uma constante é zero. Então, o que nós temos aqui? Né? Só passar a limpo aqui embaixo. Nós temos, então, que a derivada de uma constante é zero. A derivada dessa descontinuidade aqui é um impulso, é caracterizado por um impulso. A amplitude do impulso é exatamente a amplitude da descontinuidade, ou do salto que acontece aqui. A derivada de uma constante é zero. A derivada dessa outra descontinuidade aqui seria um impulso, só que com amplitude negativa. A variação aqui é 1, né? Então, no caso, a amplitude menos 1. A derivada de uma constante aqui é zero. A derivada de zero é zero. A derivada dessa variação aqui, dessa subida do triângulo aqui, é 1. Então está aqui, derivada do triângulo. E a derivada da segunda parte seria aquele mesmo 1, só que com amplitude negativa. Derivada da constante é zero. Descontinuidade eu modelo usando uma função impulso. Derivada aqui de uma constante é zero. E essa descontinuidade, de novo, modelo com outro impulso, só que de amplitude negativa. E, por fim, a derivada de zero é zero de novo. Então, essa seria a representação gráfica da derivada daquele sinal. Basta a gente ir pensando qual é a taxa de variação daqueles diferentes pontos. O que é importante aqui? É importante lembrar que quando a gente tem saltos, né, no gráfico, a gente tem que modelar isso usando, né, funções impulso. Vamos pensar agora na figura 2, o que a gente poderia fazer para aplicar essa mesma regra, essa mesma ideia, né, de derivação gráfica. Vamos lá, então. A ideia de desenhar o gráfico aqui embaixo do outro é só para facilitar, para que a gente consiga fazer um paralelo mais claro entre o tempo, o eixo do x em cima e o eixo do x embaixo. Então vamos lá. Vamos começar derivando da esquerda para a direita. Se eu for derivar essa parte aqui, primeira parte, derivada de zero é zero. Então, tudo que tiver à esquerda do menos 3 vai ser zero. Agora eu tenho o quê? O meu primeiro triângulo aqui para derivar. Então, tem uma reta, inclinação positiva, e seria qual seria a taxa de variação desse triângulo? Então, de novo, delta y sobre delta x. Variação em y é 3 quartos menos 0 sobre
menos 2 menos 3, que seria 3 quartos sobre menos 2 mais 3 quartos sobre 1, ou os próprios 3 quartos. Então, o que nós teríamos aqui? Basicamente, o primeiro degrauzinho, cuja amplitude aqui é 3 quartos. Então, agora a gente poderia pensar em como derivar essa segunda parte aqui, né? Aqui eu queria só observar com vocês o seguinte: nós temos esse quadrado, se fosse decompor essa imagem, né? Nós temos esse quadrado, e esse quadrado ele tem amplitude constante. Logo, a derivada só dessa parte seria zero. Então, o que vai contribuir efetivamente para a derivada aqui não ser nula? É esse comportamento desse triângulozinho que tem aqui em cima. Como que eu faço a derivada? Mesma regra, ΔY sobre ΔX. Então, ΔY seria qual que é a variação em y. Então, é 1 menos 3 quartos sobre a variação em x. Menos 1 menos 2. Então, seria 1 menos 3 quartos sobre menos 1 mais 2. Né? Embaixo aqui vai sobrar 1, em cima vai 4. 4 menos 3, 1 quarto. Logo, o próximo intervalo aqui teria uma amplitude de 1 quarto. Aqui é menos 2, aqui é menos 3, aqui é menos 1. Então, tá lá. Então, fizemos derivado primeiro, tá aqui, derivado segundo, tá aqui. Falta agora essa parte. Vou ver se eu consigo destacar aqui de uma outra cor. Vou pegar um azul. Derivada dessa parte, desse bloco aqui. Observe que a amplitude nesse bloco é constante. Logo, derivada de uma constante é zero. Então, vai ser zero até chegar aqui no 1. Aí, nesse ponto, o que você percebe? Que o formato da figura é exatamente o que a gente tem do lado do eixo negativo, ali do t negativo. Logo, o que está acontecendo aqui? Ao invés de estar subindo, agora está descendo. Então, essa derivada que nós calculamos antes, agora vai ter amplitude contrária, né? Então, o que eu teria aqui, né, como derivada? Esse 1 quarto, né, que nós calculamos aqui. E nesse ponto, como está caindo, né, vai ser menos 1 quarto. Menos 1 quarto. Nesse segundo ponto aqui, no segundo intervalo, desculpa, nós vamos ter menos 3 quartos. E depois seguimos aqui com a derivada de 0 é 0. Acabou. Então, temos aqui a representação gráfica da derivada da função. Então, vamos agora resolver o exercício 5, cujo objetivo é determinar a resposta das seguintes integrais e explicitar qual é a região de convergência dessas integrais quando isso for necessário, né, ou quando cabível. Então, vamos pegar o item A e vamos discutir um pouquinho para talvez facilitar e trazer algum sentimento a respeito disso, né? Então, o que nós temos aqui? Nós temos que a função que nós queremos integrar é f de integral de 0 a infinito de e na menos 2x e na menos j x dx, para pertencente aos números reais, e a intenção é determinar a resposta integral. Nós também sabemos que a integral de e na x dx é 1 sobre a e na x. Então, o que a gente precisa pensar aqui, né? Essa integral convergir significa que ela vai ser finita, né? Ou seja, quer dizer que o módulo de f vai ser igual ao módulo de 0 a infinito de e na menos 2x e na menos j a x dx. E eu quero que isso aqui seja finito. Então, pela desigualdade de Cauchy-Schwarz, eu poderia quebrar essa integral, esse módulo, né, em a integral de 0 a infinito, é uma desigualdade, do módulo de e na menos 2x e na menos j a x dx. O que eu preciso que aconteça aqui para que essa integral converja? Que esse resultado também seja finito. Pela propriedade do módulo, o que nós podemos fazer? Módulo do produto dos módulos, então poderia quebrar aqui em dois módulos. E aí nós temos o módulo de uma exponencial complexa. O que seria o módulo de uma exponencial complexa? Vamos colocar aqui do lado, né? Então, módulo de, vou botar aqui, e na menos j ax seria a raiz
de e na menos j ax vezes e na menos j ax completo conjugado. Própria definição do módulo. Logo, o que nós temos aqui então? Que seria a raiz de e na menos j ax vezes e mais j ax. A hora que eu faço esse produto, eu tenho exponencial de zero. Exponencial de zero é 1, raiz de 1 é 1. Então, sempre que eu encontrar um módulo de uma exponencial complexa, eu posso reduzir isso a 1 diretamente. Sobra aquilo ali. Logo, eu tenho então que a integral ela vai de 0 a infinito, e na menos 2x dx. Essa exponencial aqui, se eu fosse plotar ela, o que nós teríamos? Nós teríamos uma exponencial, função de x, tá aqui, e na menos 2x, e ela teria um comportamento decrescente, começando aqui em zero. Parte negativa que eu não estou avaliando, porque a minha integral ela vai de zero até infinito, então estou olhando para cá. Se eu fosse pensar em calcular a área dessa integral, o que eu teria? Teria essa área aqui. E essa área eu consigo concluir que ela é finita. O fato dela ser finita diz o seguinte: essa integral vai convergir. Não tenho que estabelecer nenhum tipo de condição em cima dela. Ela já vai convergir por si só. E se ela vai convergir, quer dizer o quê? Quer dizer que essa relação que nós temos aqui, ela é válida e ela pode ser aplicada diretamente. Então, o que nós teríamos aqui é que a resposta dessa integral seria, portanto, f de x, a integral de 0 até infinito, e a menos 2 mais ja x dx. Aplicando ali a regra que nós já conhecemos, nós temos então 1 sobre menos 2 mais ja, e na menos 2 mais ja, x de 0 até infinito. E aí basta substituir os limites de integração ali na nossa expressão. Né? Então nós teríamos 1 sobre menos 2 mais ja vezes e na menos 2 mais ja elevado a infinito, vezes infinito, menos e menos 2 mais ja vezes zero. Lógico que essa notação de vezes infinito, vezes zero, talvez não seja a notação mais consistente possível, né, do ponto de vista matemático, mas acho que ela é bastante ilustrativa e serve para o nosso propósito aqui. Né? Então, a exponencial de menos infinito é zero, afinal de contas, essa exponencial aqui ela tende para zero, e a exponencial de e elevado a zero tende para 1. Com esse menos aqui cancela com aquele de baixo, logo, o que nós temos então, como resultado, é que f é igual a 1 sobre 2 mais j. Aqui. O item B, ele pede para que nós determinemos essa integral aqui. E qual que é a condição de convergência associada a ela. Vamos pensar aqui um pouquinho. Né? Primeiro, o que é interessante chamar a atenção? Olhe que os limites de integração aqui eles vão de menos infinito até zero. Então, ou seja, nós estamos pensando no eixo negativo. Esse é o primeiro ponto. Outro ponto é que nós temos duas exponenciais aqui e essas duas exponenciais são reais. Então, se eu pego essa exponencial aqui para analisar, né, o que nós percebemos? Quando o x for positivo, não me preocupa muito o que vai acontecer, porque a minha integral vai de menos infinito até zero. Então, vou assumir que é zero ali. Outra coisa que eu queria também chamar a atenção é que é uma exponencial de e na menos 2x. Né? Como o x está na faixa negativa, essa exponencial aqui ela vai começar em e na zero, por exemplo. Né? Então, quando for e na zero, ela vai valer 1. E quando tiver em e na menos infinito, com esse menos aqui, ela vai tender para mais infinito. Aí, teria esse menos aqui da frente, então seria aqui embaixo. Né? Mas tudo bem, vamos por hora pensar que isso aqui não faz diferença para nós no contexto de a integral converge ou não converge. Tá? Porque não faz diferença ela convergir para mais, ela divergir para mais infinito ou ela divergir para menos infinito. Ela diverge do mesmo jeito. Né? Então, não precisamos nos preocupar com aquele menos lá na frente. Agora, vamos pensar nesse mesmo gráfico sobre esse segundo termo. Esse segundo termo ele teria um comportamento parecido, né? Só que ele depende do A. Se o A é positivo, o que acontece aqui? Esse negócio também vai crescer. Se o A for negativo, vou pegar uma outra cor, acho que vai facilitar. Né? Se o A for negativo, o que vai acontecer? Vai começar em zero também,
isso aqui vai tender para zero. Então, observe que dois comportamentos aqui são possíveis. Aí, nesse caso, o que nós vamos ter? O produto de duas funções crescentes, esse e na menos 2x com esse e na menos ax, são ambas funções crescentes, o resultado disso vai ser uma função crescente. Ou nós podemos ter o produto desse vermelho com esse pretinho aqui, essa curva preta, e aí o produto dessas duas funções vai ser, ou pode ser, uma função decrescente. Por que pode ser? Porque depende da taxa de decaimento da minha curva escura, da minha curva preta. Se essa taxa de decaimento da minha curva preta for mais rápida do que a taxa de crescimento da minha curva vermelha, o resultado disso é que nós vamos ter um comportamento decrescente. Se a taxa de decaimento da minha curva preta for menor do que a taxa com que a minha curva vermelha sobe, quer dizer o quê? Como resultado, eu vou ter um comportamento crescente. Se eu tiver um comportamento crescente e estiver integrando isso aqui, o que eu concluo? Que essa função vai tender para infinito. Logo, ela diverge. Então, quer dizer, existe uma condição de convergência. E essa condição de convergência, de alguma forma, está amarrada em cima do A. Ou seja, está amarrada em fazer com que esse meu A ele seja escolhido de tal forma que essa minha segunda exponencial, ou seja, essa exponencial e na menos ax, decaia a uma taxa mais rápida do que a curva vermelha cresce. Então, como que a gente poderia avançar um pouco mais nisso, né? Nós poderíamos também escrever essa função, vou pegar uma outra cor aqui só para facilitar, né? Podemos escrever essa função como sendo menos a integral de menos infinito até zero de e na menos 2 mais a x dx. Então, o que eu preciso que aconteça aqui? Eu preciso que esse valor aqui, 2 mais a, ele seja um valor negativo. Por que ele tem que ser um valor negativo? Porque se você olhar quais são os limites de integração, nós estamos integrando, ou seja, o meu x, ele assume sempre valores negativos. Quando o x é negativo, e eu substituo aqui, né, pensando na resolução da integral, quer dizer que esse valor de menos ele vai ficar positivo. E aí eu teria uma exponencial de um valor positivo, o que eu não quero. Só que se eu garantir que 2 mais a é negativo, mesmo eu integrando naqueles limites negativos, o resultado disso vai ser uma função decrescente. E a integral vai convergir. Logo, eu preciso que o que aconteça aqui? Eu preciso que 2 mais a seja menor do que zero. Ou, né, uma forma de escrever isso, que o a seja menor do que menos 2. Se o a for menor do que menos 2, o que acontece aqui? Acontece que o valor que está ali entre parênteses vai ser negativo. Se ele for negativo, com esse menos aqui ele vira mais. Logo, eu vou ter uma exponencial de um valor negativo por conta da faixa de valores que eu estou integrando x. E aí eu resolvo o meu problema. Então, a condição de convergência dessa integral é que o a seja menor do que menos 2. Uma vez definido isso, então eu posso resolver a integral, que seria 1 sobre menos 2 mais a. O menos da integral está aqui, então esse menos cancela com esse, vezes e na menos 2 mais a x, integral de menos infinito até zero. Se essa condição for respeitada, o que eu teria então seria 1 sobre 2 mais a e elevado a zero menos e elevado a mais 2 mais a infinito. Aqui eu já substituo mais pelo... Né? Isso aqui é 1. E isso aqui, como eu estou afirmando que vai ser negativo, porque eu vou escolher um a menor do que menos 2, ou seja, eu estou afirmando que a condição de convergência integral é um a menor do que menos 2, isso aqui vai tender para zero. Logo, eu tenho então como resultado 1 sobre 2 mais a. Então está aqui a resposta da integral e a condição de convergência dela seria a menor do que menos 2. No item C, nós temos essa integral para determinar. Eu queria chamar a atenção que ela começa a se parecer com a integral de uma das funções de Laplace, né? Nós vamos trabalhar isso no capítulo 4. Mas a ideia aqui é a mesma, é encontrar qual é a condição de convergência dessa integral. E aqui o único ponto diferente é que o meu S é um valor complexo, é um número complexo, né? Então, mas
Em resumo, a análise que nós temos que fazer aqui, ela segue mais ou menos a mesma. Então, como que poderia dar andamento a isso, né? Poderíamos pegar esse a aqui, que é uma constante, jogar fora da integral. Então, eu teria a integral de 0 a infinito, e na menos at, vezes e na menos st dt. O s, por ser um número complexo, quer dizer que eu posso escrever ele como sendo, sei lá, sigma mais j ômega. Logo, eu poderia então escrever isso aqui como sendo integral de 0 a infinito, e menos at, vezes e menos sigma t, e menos j ômega t dt. Essas duas exponenciais tratam de valores reais, né? Então, eu tenho o expoente real, né? Então, eu tenho integral de 0 a infinito, poderia juntar as duas, e na menos a mais sigma t, vezes e menos j ômega t dt. Pelo caso que nós vimos antes, no item A, né, pela desigualdade de Cauchy-Schwarz, nós já concluímos que uma exponencial complexa ela não afeta em si a convergência daquela integral. É a parte real que vai afetar, né? Aquela exponencial real ali que vai afetar. Logo, eu não preciso considerar isso aqui nesse momento para fazer qualquer análise. Mas se quisesse aplicar o módulo, ir reduzindo e fazer análise, também era válido. Mas a gente já fez isso no item A, não tem por que ficar fazendo isso toda vez, né? A gente já entendeu o princípio, né? Então a ideia aqui é o quê? Nessa faixa de valores de t, né, nós estamos integrando em t, eu preciso que essa integral, que essa exponencial, seja uma exponencial decrescente. Para que ela seja uma exponencial decrescente, o que tem que acontecer com esse valor aqui, ou com esse termo aqui, a mais sigma? Para que essa exponencial seja decrescente, eu preciso que esse termo a mais sigma seja maior do que zero. Ou seja, eu preciso, então, que a mais sigma seja maior do que zero, ou então que o sigma seja maior do que menos a. Logo, o que nós vamos ter, então? Podemos integrar ou resolver essa integral, né, e seguir adiante aí com o nosso desenvolvimento. Então, o que nós teríamos aqui? Poderíamos voltar aqui em cima dessa representação que ela é mais amigável, né? Então, a integral de 0 a infinito de e menos a mais st dt. Aqui eu queria só dar uma outra pincelada, uma outra observação, que é o seguinte: nós estávamos olhando para isso, né? Nós concluímos que o que afeta aquela exponencial ser crescente ou decrescente é a parte real daquele termo que está multiplicando o t, né? Logo, bastaria o quê? Que RE de S mais A fosse maior do que zero, que é a análise que nós fizemos aqui só olhando, né, para a parte real já dos números. Logo, eu preciso o quê? Que o RE de S seja maior do que o menos A. Então, é uma outra forma de entender essa representação. RE de S, quem que é a parte real do S? O meu próprio signo, está aqui, ó. É a mesma conclusão que a gente tinha antes. Tá? Esse formato de RE de S maior que menos A é o que a gente vai acabar adotando bastante no caso lá de Laplace. Uma vez que eu tenho, então, a expressão nesse formato, basta aplicar a regra da integração, que seria A, Caio que está no expoente, 1 menos A mais S, vezes E menos A mais S t, de 0 até infinito. E eu teria aqui, então, a linha de baixo, fica mais fácil. Ficaria A, 1 sobre menos A mais S, E menos A mais S infinito, E na zero. E na zero é 1, isso aqui é zero. E eu tenho, então, esse menos aqui vai cancelar com esse. E eu tenho como resultado, então, A sobre S mais A. E a condição de convergência é que o RE de S seja maior do que o menos A. Então, está aí a resolução dessa integral. Entender e determinar se precisa de alguma condição de convergência. Para fazer isso, vamos começar pensando no seguinte. Observe que eu tenho uma função aqui que ela é definida num dado intervalo. Vamos pensar aqui que a função vai de menos meio a 1, que é o nosso caso aqui do intervalo de integração. Eu não sei o formato exato da função, mas eu vou desenhar aqui alguma coisa só para a gente poder discutir em cima, né? Se eu
pensar na área dessa função, eu consigo perceber que ela vai ser uma área finita. E o fato de ser uma área finita me dá a entender que essa integral vai convergir, independente de qualquer necessidade de estabelecer condição de convergência ou não, ela converge por si só. Se ela converge por si só, basta então resolver a integração, né? Ou resolver a integral. E aí, para resolver a integral, tem alguns pontos importantes, né? O que é interessante observar aqui, né? Que nós temos uma função u de x, né? Logo, a gente vai ter que fazer algum tipo de manipulação algébrica para poder encaixar essa função num formato de algo que nós já conhecemos. Por exemplo, a integral de x dx, ela é x elevado a n mais 1 sobre n mais 1, quando n for diferente de menos 1. Né? Então, isso aqui a gente já conhece. A ideia é como encaixar aquela função nesse formato que nós conhecemos. E aí, para isso, o que a gente vai fazer? Troca de variáveis. Né? Então, vamos chamar aquilo ali de u. Aí nós derivamos du em relação a dx e percebemos que a derivada da função em relação a x é 2. Logo, du sobre 2 é igual a dx. Isso permite trocar ali o nosso dx por du sobre 2, onde era 2x menos 1 vai virar u, e agora temos que só pensar nos limites de integração. Então, quando o limite de integração x é igual a 1, eu tenho então que o meu u ele vai ser 2 vezes 1 menos 1, 1. Quando o meu x é meio, o meu u vai ser 2 vezes meio menos 1, que vai ser 1 menos 1, 0. Logo, eu acabo então reescrevendo a minha função, agora como função de u. A integração vai de 0 até 1. Nesse intervalo eu tenho raiz de u, e o meu dx vira du sobre 2. Logo, isso aqui poderia ser escrito também como sendo 1 sobre 2, jogar esse 1 sobre 2 lá para frente, 0 até 1, u elevado a meio du, e aí eu posso aplicar já a regra que nós conhecemos. Então ficaria 1 sobre 2, u elevado a 1 mais 2, 1 sobre 2 mais 1, sobre 1 sobre 2 mais 1. Isso aqui no intervalo de 0 até 1. Logo, o que nós vamos ter aqui é 1 sobre 2, u elevado a 3 sobre 2, dividido por 3 sobre 2. Esse 2 com esse 2 dá para cancelar, sobra 3, fica 1 sobre 3, u elevado a 3 sobre 2, de 0 a 1, 1 sobre 3, que vai dar 1 elevado a 3 sobre 2, menos 0 elevado a 3 sobre 2. Isso aqui é 0, isso aqui é 1, logo o meu f é 1/3. Nesse exercício 6, a ideia é reforçar ou relembrar como que você usa a técnica de mudança ou troca de variáveis, embora a gente já tenha usado isso no final do exercício anterior, para reescrever essa função aqui, usando a definição de uma função de Bessel de enésimo tipo e primeira ordem. Então, a ideia é só encaixar isso aqui nesse formato da função de Bessel. O que a gente deve observar aqui? Observa que, nesse caso, nós temos 2π fmt como argumento do seno, enquanto que aqui nós temos seno de x. Logo, o que a gente percebe? A gente percebe que a troca de variáveis tem que ser feita usando 2π fmt. Logo, para fazer a troca de variáveis, eu derivo essa variável em relação a que eu tinha, então dx dt vai ser igual a 2π fm. Logo, eu percebo que dx sobre 2π fm é igual ao meu dt. Também percebo o seguinte, os limites de integração aqui eles vão de menos 1 sobre 2fm até 1 sobre 2fm, enquanto que aqui ele vai de menos π a π. Logo, como eu estou fazendo uma troca de variáveis, também preciso ajustar os limites de integração. Então, para ajustar os limites de integração, eu percebo o seguinte, que quando o t ele é 1 sobre 2fm, eu vou ter então que o meu x, aplicando isso aqui no lugar do meu t, vai ser igual a 2π fm vezes 1 sobre 2fm. Logo, esse 2fm cancela com esse, sobra
x igual a π. Quando o meu t for menos 1 sobre 2fm, eu vou ter, então, que o meu x vai ser 2π fm vezes menos 1 sobre 2fm. Aqui é a mesma coisa, cancela esse com esse, sobra menos π. Então, eu tenho que o x é igual a menos π. Com isso, eu já consigo fazer a troca de variáveis. Então, o que vai acontecer? Eu tenho que o meu Cn vai ser igual a Fm vezes AC. Os limites de integração agora vão de menos π a π, então menos π a π. E na J, beta, onde era 2π FMT, vai ser substituído por x, então seno de x, menos, observe que aqui eu também tenho 2π FMT, então ficaria menos nx, dx sobre 2π FM. Esse FM eu posso cancelar com esse aqui, sobra AC, o 2π pode ser colocado lá em evidência, então eu teria alguma coisa como AC 1 sobre 2π, integral de menos π a π, e mais j, beta, seno de x menos nx dx. E isso aqui é a própria definição da função de Bessel que nós tínhamos aqui em cima. Ou seja, Jn, beta. Logo, eu concluo, portanto, que o meu Cn é AC Jn beta. Então, está aí a nossa representação do Cn em função da função de Bessel. Bom, no exercício 7, o que é pedido? Dado essa função aqui, e ela é uma função que é definida de forma diferente, dependendo do intervalo que nós estamos avaliando, pede que a gente calcule qual é a integral da função ao quadrado. Logo, basta ir integrando por partes, levando em conta qual é a função que define, que é definido dentro daquele dado intervalo. Então, eu poderia fazer aqui o seguinte: f é igual a integral de menos infinito até menos 1 de f de x ao quadrado dx, mais a integral de menos 1 até 0 de f ao quadrado de x dx, mais a integral de 0 até infinito de f de x ao quadrado dx. Então, o que eu percebo? Nesse intervalo de menos infinito a menos 1, que seria caracterizado por isso aqui, a minha função vale 0. Logo, 0 ao quadrado é 0, integral disso segue sendo 0. No intervalo de menos 1 a 0, a minha função vale 2. Então, 2 ao quadrado, isso aqui viraria 4. No intervalo de 0 até infinito, a minha função vale 2e na menos x sobre 2. Quando eu elevo isso ao quadrado, eu teria 4e na menos x. Logo, basta eu ir integrando agora por partes, usando já regras que nós conhecemos para a integração. Então, eu teria a integral de menos 1 até 0 dx, mais a integral de 4 de 0 até infinito, e na menos x dx, que eu teria 4 vezes x, de menos 1 a 0, mais 4, 1 sobre menos 1, e na menos x, de 0 até infinito. Substituindo os limites de integração, eu teria 4, 0 menos 1, mais, menos 4, e na menos infinito, menos e na 0. E na 0 é 1, e na menos infinito é 0. Então, eu teria aqui 1 positivo, vai dar 4, mais 4. Logo, o resultado aqui é 8. Então, o que nós fizemos? Observamos que aquela função é definida em partes, ou seja, ela tem características diferentes dependendo do intervalo, e fomos integrando dentro de cada intervalo desses aqui. Esse exercício 8, ele pede para que a gente realize a expansão em frações parciais dessas diferentes funções que são dadas ali. A expansão em frações parciais é uma das coisas que foi revisitada naquele capítulo de background do LaTeX. E ela é útil
quando a gente vai fazer a transformada inversa de Laplace, transformada inversa de Fourier, transformada inversa do Z, né? E é fundamental que a gente relembre isso, que a gente tenha um certo domínio sobre isso. Existem vários caminhos, muitas vezes, para fazer expansão de frações parciais. Aqui nós vamos mostrar um, que é o método Hiveside, método bastante clássico, que é um método bastante direto, né? Mas existem outras formas, às vezes por atalhos, ou tem que levar em conta se as raízes são repetidas ou não, tem um monte de características que precisam ser levadas em conta. Então, eu recomendo fortemente que você, se você ainda não realizou, realize a leitura dessa parte da expansão de frações parciais, porque lá no livro é apresentado com muito mais detalhes, muito mais profundidade. Vamos fazer aqui um exemplo, né, só para a gente ir relembrando. Então, f de x, como os dois fatores eles são distintos, a expansão vai se dar, né, a x menos 1, b x mais 1. Basta determinar os coeficientes a e b. O a ele vai ser dado como o que está no denominador daquela função, vezes o próprio f de x, e aí eu avalio o resultado disso na direção do polo, né? Ou seja, na direção do x igual a 1. Né? O polo aqui seria 1. Logo eu tenho, então, x mais 2 sobre x mais 1, avaliado na direção de x igual a 1. Isso aqui vai me dar como resultado 3 sobre 2. No caso B, né, do coeficiente B, nós temos x mais 1, então é x mais 1 que vai multiplicar minha função, e eu vou avaliar o resultado disso na direção do polo, que seria em menos 1. Então eu teria x mais 2 sobre x menos 1, e eu tenho então x tendendo a menos 1. Logo eu teria o quê? Menos 1 mais 2, menos 1 menos 1. Isso aqui vai dar menos 1 sobre 2. Ficar menos 2 embaixo, em cima vai ficar 1. Então, com isso, eu determinei os dois coeficientes da minha expansão. Basta voltar aqui agora e substituir. 3 sobre 2 e menos 1 sobre 2. Isso aqui viraria 3 sobre 2, x menos 1, menos 1 sobre 2, 1 sobre x mais 1. Então, está aí a versão expandida. Como que eu verifico se isso procede? Agora, com a função expandida, eu poderia tirar o mínimo múltiplo comum dos denominadores e montar a função de novo, tal como lá em cima, né? E aí, se ela volta para a função que está lá em cima, a minha expansão está correta. Então, esse seria um caminho aí para verificar. Quanto ao item B, observe que nós temos duas raízes, né? São raízes complexas, tá aqui, e uma é o complexo conjugado da outra. Existem outras formas de realizar a expansão, tá? Vamos seguir o mesmo raciocínio que a gente seguiu em cima para facilitar a nossa vida. Então, nós teríamos x menos 1 mais j2 mais b x menos 1 menos j2. Então, o a vai ser x mais 5 sobre x menos 1 menos j2. Tudo isso avaliado para x tendendo a 1 menos j2. Então, o A seria 1 menos J2 mais 5 sobre 1 menos J2 menos 1 menos J2. Esse cancela com esse. Aqui vai dar J4, então vai ficar menos J4. E em cima vai ficar 6 menos J2. Então, esse aqui seria o meu coeficiente A. O coeficiente B, x mais 5, sobre x menos 1 mais j2 para x tendendo a 1 mais j2. 1 mais j2 mais 5 sobre 1 mais j2 menos 1 mais j2. Esse cara cancela com esse. Em cima vai ficar 6 mais j2 e embaixo vai ficar j4. Observem que é o complexo conjugado, né? Um em relação ao outro. Logo, conhecendo os coeficientes, podemos vir aqui e colocar 6 menos j2 sobre menos j4 e 6 mais j2 sobre j4. Então, está aí a expansão
desse outro termo. Então, 6 menos J2 sobre menos J4, 1 sobre x menos 1 mais J2, mais 6 mais J2 sobre J4, que multiplica 1 sobre x menos 1 menos J2. Então, tá aí. Então, com isso, nós concluímos o item B também. Resta agora a gente determinar a expansão em forças parciais do item C, né? Bastante simples também. Então, nós teríamos A sobre x, nesse caso o polo é 0, mais B sobre x menos 3. Então, resta determinar os coeficientes A e B, né? Então, o A seria x vezes f de x para x tendendo a 0. Isso daria x mais 1 sobre x menos 3 para x tendendo a 0. E eu teria, então, menos 1/3 como resultado aqui para o meu coeficiente A. Para o B, nós teríamos x menos 3, f de x, para x tendendo a 3. Então, nós teríamos x mais 1 sobre x, para x tendendo a 3. Então, nós teríamos 4 sobre 3. Com isso, fica determinado os coeficientes A, seria menos 1 sobre 3, e B, 4 sobre 3. Logo, a versão expandida da minha função seria menos 1 sobre 3, vezes 1 sobre x, mais 4 sobre 3, vezes 1 sobre x menos 3. Então, está aqui determinada a expressão em frações parciais dessas funções que nós tínhamos no exercício. Então, nesse exercício 9, a ideia é encontrar qual é a solução fechada ou a solução analítica para essas funções que estão representadas ali em séries geométricas. E a ideia é que a gente explicite, quando necessário, qual é a condição de convergência para aquela série. Vamos pegar o item A para começar. Então, nós temos ali que o f ele poderia ser escrito, veja que esse 5 é uma constante, né? Poderia vir para fora, ficaria 5 sobre o somatório de k de 1 até infinito, de 1 sobre 4 elevado a k. Isso aqui também poderia ser escrito como sendo 5 somatório de 1 até infinito, de 1 sobre 4 elevado a k. E aí nós conhecemos lá no nosso formulário essa expressão aqui, né? Observe que ela está bem no formato do nosso somatório, que vai de k de 1, no caso aqui m, até n. Tem um r elevado a k, no caso o nosso r é 1/4, e a solução é essa desde que o r seja diferente de 1. É o nosso caso aqui. Logo, basta aplicar ali o que a gente já conhece, né? Que seria 1 sobre 4 elevado a 1 menos 1 sobre 4 elevado a infinito mais 1 sobre 1 menos 1 sobre 4. Isso aqui tende para 0. Isso aqui fica o próprio 1/4, então eu teria 5, que multiplica 1/4 sobre 1 menos 1/4. Poderíamos parar aqui, mas acho que dá para simplificar um pouco mais ali, né? Então vamos lá, 5, que seria 1/4, e aqui nós teríamos 4 menos 1 sobre 4. Esse 4 dá para cancelar com esse, então nós teríamos alguma coisa como f é igual a 5 sobre 3. Então tá aí, está determinado a resposta do item A. Veja que essa série converge por si só, nós não precisamos estabelecer nenhum tipo de condição de convergência a respeito. Por que isso? Porque esse 1/4, conforme eu vou elevando ele a k, ele vai se tornando cada vez menor, ou seja, eu consigo somar isso aí e o resultado dessa soma é um valor finito. Qual é o valor finito? Esse aqui, 5/3. Isso aqui é finito. Beleza, vamos para o item B. No item B, veja que o formato ele é bem parecido com o que a gente acabou de fazer, né? Então eu poderia escrever isso aqui como sendo um somatório que vai de 2 até infinito, k 1 sobre 4 elevado a k. Se nós recorrermos ao formulário, nós vamos encontrar uma expressão desse tipo. Então, o que eu chamo a atenção aqui? Que o somatório ele começa aqui em 0, enquanto que o nosso começa em 2. Logo, eu preciso fazer alguma manipulação para ajustar
esse início do somatório. Em vez de começar a somar em 2, eu tenho que começar a somar em 0. E ele vai até infinito, no nosso caso que vai até n, a expressão final é essa aqui. Né? Então, vamos lá. Vamos pensar agora em como colocar o zero ali embaixo no índice inferior do somatório. Então, o que eu poderia fazer aqui? Eu poderia vir aqui e falar, olha, o K ele vai de 2 até infinito, K 1/4, mais 0 vezes 1/4 elevado a 0, menos 0 vezes 1/4 elevado a 0, mais 1 vezes 1/4 elevado a 1, menos 1 vezes 1/4 elevado a 1. Veja o que nós fizemos aqui. Nós colocamos, somamos e subtraímos. Lógico, aqui no caso do zero faz pouca diferença, isso aqui continua sendo zero, né? E aqui eu somei e subtraí a mesma quantidade. 1 vezes 1/4 elevado a 1, menos 1 vezes 1/4 elevado a 1. Ou seja, isso aqui também é zero. O que eu quero dizer? É uma operação que não altera o resultado do nosso somatório. Então, o que nós vamos fazer? Esses termos que estão somando, esses dois aqui, ó, esse e esse, eu vou juntar e inserir dentro desse somatório. E aí, com isso, eu consigo fazer ele começar a somar de zero. Ou seja, os itens 0 e 1 estão inseridos. Esses termos que estão subtraindo, no caso esse aqui é zero, então não faz diferença, mas esse termo que está subtraindo, ele desconta aquilo que eu somei no somatório. Né? Então, o que eu poderia fazer aqui? Eu poderia fazer o somatório, então, começar de 0 até infinito, k 1/4 elevado a k, e aí eu subtraio aquele termo que ficou sobrando, menos 1/4 elevado a 1, ou o próprio 1/4. Agora, esse cara aqui está bem no formato do que a gente quer. Né? Então, com isso, eu consigo aplicar a expressão ali que nós já conhecemos como resposta, né? Dado que o nosso R é diferente de 1. Então, eu teria aqui 1/4 mais o limite superior, que seria o infinito, 1/4 menos 1, menos 1, 1/4 elevado a infinito mais 1. 1/4 elevado a infinito mais 1 tende para zero, então todo esse bloco aqui vai tender para zero. Embaixo sobra 1/4 menos 1 ao quadrado, certo? E aí aquele menos 1/4 que nós tínhamos aqui, vamos só repetir ele aqui, menos 1/4. Com isso, o que nós temos? Nós temos, então, 1/4 sobre 4, 1 menos 4, tudo isso aqui ao quadrado, menos 1/4, que seria igual a 1/4 sobre 9 sobre 4 ao quadrado. Esse quadrado aqui dá para cancelar com esse 4, menos 1/4. Isso daria o quê? Daria, repete o primeiro, inverte o segundo, então 4 sobre 9, menos 1/4. Então, nós teríamos aqui 9 vezes 4, fica 4 vezes 4, menos 9. Então, vai dar 16 menos 9, 9 vezes 4. Aqui vai dar 7 sobre 9 vezes 4. Então, o que nós vamos ter aqui é 7 sobre 36. E, a princípio, essa seria a resposta, né, do item B. Também é finito, então a série converge. Então, agora vamos resolver o último, que seria o item C, né? O item C, o que nós percebemos? Nós percebemos que o nosso somatório vai de menos infinito a menos 1, gama elevado a k, x elevado a k, menos k. Isso aqui se parece muito com uma expressão que nós temos lá no formulário, né? Que seria essa aqui. Logo, basta agora eu encontrar um jeito de enquadrar uma no formato da outra. Então, vamos trabalhar nisso aí. Então, o que a gente poderia fazer aqui? Começar, talvez, pensando em juntar esse gama com esse x, né? Fazendo algo do tipo assim, né? Gama sobre x, tudo isso elevado a k. É a mesma expressão, né? Uma igualdade aqui em cima. Que mais a gente poderia fazer? O nosso somatório ele vai de 0 a infinito, e aqui vai de menos infinito até menos 1. Então, também poderia pensar em como manipular isso.
antes de pensar em como manipular isso, eu preciso avaliar ou definir se esse somatório converge. Por quê? Porque isso aqui é verdade, ou seja, a resposta é essa, se isso aqui aconteceu, ou seja, se o módulo de R for menor do que 1. Então, o que precisa acontecer aqui, né? Eu preciso ajustar ou refletir sobre qual é a condição para fazer esse negócio convergir. Né? Posso fazer agora, que seria mais prudente, ou posso fazer uma transformação de variáveis e aí fazer em seguida. Né? Mas, tanto faz, né? Vamos pensar agora já sobre isso, né? Então, o que precisa acontecer com gama sobre x? Observe que eu tenho, nesse meu somatório, eu tenho gama sobre x de menos infinito até gama sobre x de menos 1. O que isso aqui precisa, o que precisa acontecer aqui? Isso aqui precisa ser menor do que infinito. Então, alguma condição eu vou ter que estabelecer tal que isso aqui se sustente. Né? Ou seja, que essa função convirja para algum valor, né? Um valor finito. Como que eu faço isso? Bom, módulo de gama sobre x tem que ser menor ou maior do que alguma coisa. O que a gente percebe aqui? Né? Eu preciso que isso aqui seja maior do que 1. Por quê? Porque quando isso aqui for maior do que 1 e eu elevar a um valor negativo, eu estou calculando 1 sobre aquilo ali. E esse 1 sobre um valor maior do que 1 faz com que aquela série convirja. Então, seria o quê? Seria módulo de gama tem que ser maior do que o módulo de x. Né? Isso que tem que acontecer aqui. Ou o módulo de x menor do que o módulo de gama. Tanto faz uma representação ou a outra. Né? São equivalentes. Outra opção que eu poderia fazer aqui é realizar a troca de variáveis. Então eu poderia falar, olha, L é igual a menos K. Afinal de contas, eu preciso ajustar isso aqui para ficar no formato do que eu quero, né? De 0 a infinito. E aí eu faço uma troca de variáveis. Quando o K é menos infinito, o L vai ser infinito. Quando o K é menos 1, o L é 1. Com isso, eu posso então escrever aquele meu somatório como sendo um somatório que vai de 1 até infinito. Afinal de contas, não tem diferença eu somar de 1 até infinito ou de infinito até 1. Tanto faz, né? Ou seja, tanto faz o que eu coloco no limite superior ou inferior, né? No sentido de que eu somar numa direção ou somar na outra não faz diferença, né? Ou seja, 1 mais 2 mais 3 mais somar isso aqui é equivalente ao somar nesse outro sentido, né? Então faz diferença. E aí eu teria aqui gama sobre x elevado a menos L. Ou ainda, poderia escrever isso aqui como sendo k de 1 até infinito de x sobre gama elevado a L. E aí eu percebo que essa expressão já está quase no formato do que eu quero. Né? O que resta fazer? Podemos fazer análise agora de novo, né, sobre a questão da convergência. O que precisa acontecer aqui? Olhando lá para a nossa definição do somatório, eu preciso que o meu R, o módulo dele, seja menor do que 1. Ou seja, x sobre gama tem que ter módulo menor do que a unidade. Ou, né, o x tem que ser menor do que módulo de gama. Ou módulo de gama tem que ser maior do que módulo de x. Então, veja que a condição é exatamente a mesma que a gente tinha obtido antes. Né? O que resta fazer? Resta agora começar esse somatório em zero. Como que eu faço isso? Somando 1 e tirando 1. Né? Ou seja, eu venho aqui e faço k de 1 até infinito, x sobre gama de L, mais x sobre gama de 0, menos x sobre gama de 0. Isso aqui não altera a minha expressão, então soma 1 e tira 1. Esse primeiro termo que está somando eu vou colocar naquele somatório e eu vou deixar o outro separado. Isso aqui elevado a 0 eu sei que é 1, então eu poderia deixar ali direto. Né? E eu tenho então que o somatório de k de 1 de 0 até infinito, x de gama elevado a L, menos 1. E eu sei que isso aqui é 1 sobre 1 menos R, né? X sobre gama. Menos 1. Bom, aqui a gente poderia simplificar um pouco ainda. Né? Podemos
simplificar um pouco essa expressão, que seria alguma coisa do tipo gama menos x sobre gama 1 menos 1, que viraria alguma coisa como gama menos x menos 1. Isso seria alguma coisa como gama menos x, gama menos x. Esse gama dá para cancelar com esse, o menos com o x fica mais, então ficaria x sobre gama menos x. Isso aqui é verdade se o módulo de x for menor do que o módulo de gama. Então, o módulo de x for menor do que o módulo de gama. E com isso nós concluímos o item C. Nesse último exercício, a ideia é só reescrever y de gama em função de x de gama. Ou seja, eu quero expressar um em função do outro. O que eu tenho aqui? Eu tenho que o x de gama é dado por esse somatório, de 0 a infinito, x de n, gama elevado a menos n. E o y de gama é um somatório que vai de menos infinito até zero, x de menos n, gama de menos n. O que eu vou ter que fazer aqui? Algum tipo de transformação de variáveis, manipulação, para poder escrever um em função do outro. Então, vamos pensar aqui o que nós poderíamos fazer. Nós temos então que y de gama é dado por n de menos infinito até zero, x de menos n, gama de menos n. Logo, nós poderíamos pensar aqui em fazer uma troca de variáveis. Então, chamar o L de menos n. E aí eu tenho, quando o n é menos infinito, o L é infinito. Quando o n é zero, o L também é zero. Basta agora fazer a troca das variáveis ali, né? Então eu teria um somatório que vai L de zero até infinito, x de L, gama de L. Beleza. Observem o seguinte aqui, tanto faz eu chamar de n ou de L. Eu poderia fazer uma nova troca de variáveis onde o L é igual a n. E aí eu faço mais uma vez a troca de variáveis. Então só vou substituir aqui, né? Porque a gente sabe que não vai fazer diferença nesse caso. Então o n pode ir de 0 até infinito, x de n, gama de n. Agora eu quero que vocês observem o seguinte, isso aqui nós estamos manipulando o y de gama. E eu quero escrever ele em função de x. Se eu comparo essa expressão aqui com essa, o que eu enxergo? Eu enxergo que a única diferença está nesse menos n que está em cima, que aqui é n. Como que eu faço aparecer um menos n ali? Eu escrever essa função como sendo um somatório que vai de 0 até infinito, x de n, 1 sobre gama elevado a menos n. 1 sobre gama elevado a menos n é igual a gama n. Ou seja, eu volto daqui para cá. Só que escrevendo desse jeito, eu fico no formato que está lá em cima. Isso aqui dá a entender o quê? Dá a entender que o meu y de gama e o meu x de gama, eles podem ser expressos um em função do outro como sendo x de 1 sobre gama. Ou seja, se eu pego e faço 1 sobre gama no lugar do gama aqui, esse 1 sobre gama vai entrar aqui, vai ficar com esse menos n, eu vou conseguir voltar para cá. E naturalmente eu volto para o y. Então, a relação entre y de gama e x é 1 sobre gama. Então, essa é a expressão que relaciona as duas funções. Então, o que nós tínhamos para ver quanto à revisão era isso. Espero ter contribuído para o entendimento de algumas coisas. Caso você tenha dúvida, me mande um e-mail ou deixe um comentário aqui na seção de comentários. E nos vemos na próxima aula. Muito obrigado e um abraço.